Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha neste momento. Gostaria de agradecer pela presença de estar aqui assistindo mais um vídeo meu. E esse aqui, para quem não sabe, é o vídeo onde eu conto as minhas histórias de quando eu trabalhava com informática, para alguém talvez que ache engraçado. Eu também explico algumas coisas de informática, então eu explico para as pessoas que não são familiarizadas com informática, para elas poderem entender e achar engraçado, ou entender a história, o contexto da história. É sempre bom, né? Essencialmente, eu geralmente tento trazer mais de uma história. Dessa vez vai ser apenas uma. Eu espero que eu consiga contar da forma mais dinâmica possível. Então vamos lá, sem mais delongas. Eu vou começar primeiramente dando nome aos bois, né? Para quem não sabe, eu trabalhava numa empresa familiar. Quem me indicou lá era o filho do dono e meu amigo de longa data, que eu vou chamar de João, que eu vou abreviar apenas para João, de vez em quando. E o pai dele eu vou chamar ele de Zé. Esses não. João não é o nome dele na vida real. E Zé também não é o nome do pai dele na vida real. Mas eu vou fazer isso só para ficar mais dinâmico. Isso vai valer não somente para esse, mas para os outros. Agora sim, adentrando na parte da explicação da história, eu vou explicar algumas coisas relacionadas à TI. E no final do vídeo também vai ter uma outra explicação bem breve que não tem a ver com TI. Mas enfim, eu vou botar o tempo aí na tela se você não quiser ver e tudo mais. Resumidamente, né? Como é que funcionava a infraestrutura das empresas que a gente atendia, né? A gente comprava um servidor. Para quem não sabe, um servidor é resumidamente um computador mais potente que ele fica rodando o tempo inteiro. Você não desliga ele. Ele é feito para você não desligar. E o que a gente fazia? A gente configurava nesse servidor, a gente instalava um negócio chamado hipervisor. Hipervisor é o que? Ele é um sistema operacional que vai rodar máquinas virtuais. Aí você se pergunta, o que é uma máquina virtual? Uma máquina virtual é quando tem um sistema operacional rodando dentro de um sistema operacional, tá? Então, por exemplo, para o computador aí Windows comum, existe o VirtualBox. Esse VMware, né, é nada mais nada menos que um sistema operacional feito para rodar vários outros VirtualBox simultaneamente, né, em um servidor potente. Ele era feito especificamente para isso, né? Aí eu estou explicando isso e também tinha uma outra questão. Como é que funcionava a infraestrutura nos servidores da empresa? A gente, resumidamente, fazia de quase todas as empresas que a gente atendia da seguinte forma: a gente criava uma máquina que era o servidor de arquivos e outra que era o servidor TS. No caso, geralmente era um Linux e um Windows, respectivamente. Como é que funcionava esse servidor de arquivos? Bom, no servidor de arquivos a gente instalava uma coisa chamada Samba Server. Aí você está se perguntando assim, mas o que é Samba, cara? Não se preocupe, eu mostro. Tá, eu estou aqui no site do Samba. Esse aqui que eu estou mostrando é o Samba Server, tá? Aí você vai perguntar, mas eu não sei o que é Samba. Samba não é nada mais, nada menos que um programa que ele é feito para rodar esse protocolo aqui, ó, SMB, que é o que a gente chama de Server Message Block. Aí você vai se perguntar, ainda não entendi o que é isso. Resumidamente, é o que permite você criar pastas compartilhadas. Ou seja, você tem um servidor Linux que ele usa o protocolo SMB para compartilhar arquivos. E assim, a grande sacada é que assim você pode ter um servidor Linux compartilhando arquivos. E aí você cria vários usuários em um Windows Server. O pessoal que está trabalhando no Windows Server consegue acessar os arquivos que estão no Linux através do protocolo SMB. É isso que o Samba faz, tá? Para quem não sabe, é isso que faz. Aí você vai pensar, tá, mas qual que é a vantagem de usar um Linux? A vantagem é que o Linux ele é de graça. Não todos os Linux, alguns Linux são pagos, mas a maioria que tem aí fora eles são de graça, tá? Geralmente o pessoal quando vai cobrar um Linux cobra o suporte, né? Por exemplo, o teu Windows aí, não sei que sistema operacional você usa na sua casa, mas o seu Windows ele precisa de uma licença para ele funcionar. Ah, mas não tenho licença. Então, ou você não, ou a licença não está ativada, ou o seu Windows é pirata. Né? Resume dessa forma. Então essa é a sacada, né? Você tem um servidor de graça e você economiza custos, assim, entende? Essa é a grande sacada. O que aconteceu? Tinha um cliente nosso que ele era um escritório de contabilidade, ficava lá no centro da cidade. Não muito, muito no centro, só não ficava na região que a gente morava, né? O que aconteceu? Foi passando o tempo, né? No caso, naquele cliente já havia um servidor com VMware instalado e várias máquinas virtuais funcionando. E justamente esse esquema que eu expliquei, tinha uma máquina virtual que era o Windows e outra máquina virtual que era o Linux, que é o servidor de arquivos deles, né?
Então o que acontecia? Foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo, o sistema foi ficando obsoleto, né? No caso, o Windows que tinha lá era um Windows 2008 R2, e o Linux que tinha lá rodando, eu acho que era um 105 ou 106. Considerando que o 107 e o 108 já não existe mais, você consegue imaginar quão antigo o negócio era, tá? O 107 morreu, infelizmente. Descansa em paz, 107. Você foi um ótimo sistema operacional. Então, o que foi? A gente tinha que ir lá, trocar o sistema. E assim, é uma coisa que se faz em etapas, né? Porque lá na minha empresa a gente falava que era implantação, né? Então, assim, a gente ia lá para implantação, né? Para trocar o sistema. Então, assim, que foi que aconteceu? Eu e o João, a gente ficou encarregado de fazer isso, né? Obviamente, quem encabeçou tudo foi o João, por razões óbvias, né? Ele tinha mais experiência quando eu estava na empresa, porque ele começou a trabalhar antes de mim com o pai dele, né? Então, eu e o João ficamos encarregados disso. Então, assim, né? Como eu falei, é uma coisa que é feita em etapas, né? No caso, eu não lembro exatamente como é que foi todo o processo, mas eu lembro que a gente primeiro criou uma máquina virtual em Windows e deixou o negócio lá, cru, vazio, sem usuário, sem nada. Além da gente criar uma máquina Linux e instalar o Samba, a gente estava instalando uma nova versão do Samba, que é o Samba Server. A versão do Samba que rodava era o Samba Standalone. A gente estava colocando a versão do Samba Server, que basicamente ele emulava o que a gente chama de Active Directory. Aí pô aí pro outro tempo na tela se você não quiser ouvir a explicação do que é um Active Directory. Mas resumidamente, o Active Directory ele vai emular como se fosse um Windows Server e o banco de dados do Windows Server, né? É meio difícil falar assim porque nem todo mundo vai entender, mas resumidamente, no Windows você consegue criar usuários e grupos para você colocar permissão de quem acessa o que. E, obviamente, o Windows Server precisa de licença. Então, se você conseguir emular isso num Linux, você não precisa pagar nem a licença do Windows e nem a licença do Active Directory, né? Então, é uma vantagem. Então, você economiza duas vezes, né? Então, resumidamente, era isso. Então, como todos os usuários já estavam criados no Samba antigo, o que a gente tinha que fazer? Criar uma máquina virtual e recriar todos os usuários naquela máquina virtual, entende? Então, resumidamente, nosso trabalho era simples, né? Dividir em etapas, ou seja, primeiro criar o Windows, deixa vazio, não faz nada nele por enquanto. Depois vai lá criar o Samba, cria o Samba Server, né? E assim, a gente segmentou o projeto de diferentes formas. Por exemplo, eu faço uma parte e o João ia fazer a outra, né? Na minha visão, ele só ia fazer uma coisa. Ele virou para mim, você consegue ir adiantando aí, né? Porque assim, quando você vai criar esse servidor de arquivos Samba, né, você tem que criar toda a base, né? Você tem que primeiramente instalar o Samba, depois você tem que configurar passo a passo e é um processo demorado. Não a configuração em si, mas a parte da instalação é demorada, ela foi demorada, eu lembro. Aí depois tive que recriar todos os usuários do servidor antigo no novo, né? Então assim, a gente ia fazer o seguinte, né? Ia recriar, deixar vazio e depois um dia a gente ia ir lá e virar a chave. Então, resumidamente, como o João tinha encabeçado o projeto, né? Ele delegou as tarefas para mim, então eu fui fazendo. O que eu acho engraçado é que até hoje eu não sei qual que foi a função que ele desempenhou nesse projeto, tudo além de me dar ordens. Eu juro que eu não sei o que foi que ele fez. Mas ele resumidamente falou para mim assim, olha, vai criando tudo e deixa tudo pronto. Porque qualquer ideia, né? A gente criar um servidor Samba, um Samba Server, recriar todos os usuários do antigo servidor de arquivos nesse aqui. Então, quando estivesse tudo pronto, a gente ia passar todo mundo do servidor antigo para o novo. Essa era a ideia principal. Então, por exemplo, se lá no servidor antigo tivesse um usuário chamado RH1, eu ia criar esse mesmo usuário nesse servidor novo chamado RH1. Entende? Essa era a ideia. Deixar tudo igual para que quando a pessoa fosse fazer login, a gente passasse e a pessoa utilizasse normalmente. Aí beleza. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, você vai adiantando e vai deixando tudo pronto. Então eu deixei toda a base pronta. Eu deixei o servidor Linux, a máquina virtual no caso, com Linux instalado. Eu deixei os usuários configurados, com o Samba instalado, rodando e funcionando direitinho.
Então, quando eu deixei o servidor tudo rodando certinho lá, eu pensei assim, ok, minha função aqui acabou, né? Aí beleza, passaram-se uns dias, estava tudo pronto, não tinha sido criado nenhum outro usuário no servidor. Beleza. Ele virou pra mim e falou assim, olha, amanhã a gente vai lá no cliente e a gente vai começar a passar os usuários pro novo servidor. Eu fiquei assim, ok, beleza. Não lembro quanto tempo foi entre o dia que eu tinha terminado tudo e o dia que a gente realmente foi lá, mas passaram-se alguns dias. Agora que vem a parte engraçada, a gente, né, se organizou para sair, né? Porque quando a gente vai no cliente, por exemplo, eu não vou assim, eu não vou de qualquer jeito, eu vou de social. Às vezes eu coloquei blazer, não precisava, mas eu coloquei. A gente vou de social, vou na estica. A gente se arrumou tudo para ir, né? Pegamos os nossos computadores, equipamento de rede, cabo de rede, caso precise, né? Ferramenta para desmontar o servidor. Aí pegamos o Uber, né? A gente esperou o Uber chegar, a gente foi lá. Aí a gente foi conversando no caminho. Aí chegando lá, ele vira pra mim e pergunta assim: Ô. Sim, você deixou tudo pronto, né? Sim, deixei tudo pronto. Você criou o Linux lá? Aham. Você criou o Windows Server também. Deixei o Windows Server criado. Ele perguntou também: e você deixou os usuários criados? Uhum. Com os grupos e permissões corretas? Sim. Aí assim, ótimo, muito bom, muito bom. E aí ele perguntou também: e você sincronizou os dados, né? Eu fiquei assim: oi? Dados? Como é que é? Arquivos? Que arquivos? Assim, os arquivos do servidor antigo. Ah, sim, aqueles arquivos. Os arquivos estão lá. Você quer saber o que sobre eles? Ele ficou olhando pra minha cara e eu fico olhando pra cara dele assim: você não sincronizou os dados? Eu falei: não, quem ia fazer isso era você. Porque, né? Vamos lá. Eu fiquei assim. Eu já fiz toda essa parte. Essa parte aqui é mais difícil de se fazer. Entende? Assim, você sincronizar os dados é uma coisa extremamente fácil. Eu poderia ter feito. Só que a questão é, eu não estava tão familiarizado com o R5. A gente chegou lá, tinha um servidor de arquivos, sem arquivos. Que lindo, cara, que lindo. Assim, o que eu posso tirar de lição dessa história? Você tem que se comunicar com a sua equipe propriamente, cara. Você tem que se comunicar com a sua equipe corretamente. Então, o que foi que aconteceu? Teve um grande problema de comunicação na equipe. Entre eu e ele, no caso. Porque que acontecia? Em todas as outras implantações que a gente fazia, sempre, quem sincronizava os dados era ou o João ou o Zé. Nunca era eu. Eu já tinha sincronizado os dados uma vez por R-Sync. Só que a questão é, eles sincronizavam de uma outra forma, que era o Free File Sync. E essa eu não tinha feito ainda. É extremamente simples de se fazer, mas eles não tinham explicado. Porque na minha cabeça era o R-Sync, né? Então, o que foi que aconteceu? A gente chegou lá e tinha um servidor de arquivos que não tinha arquivos. E a gente ficou olhando um pra cara do outro. Assim, você devia ter sincronizado os dados. Porque na minha mente eu pensei assim, ok, eu já fiz toda essa base aqui, né? Porque como é que a gente fazia? A gente deixava a base pronta e um dia antes a gente sincronizava os arquivos para ter certeza de que ia estar tudo lá. Então, por exemplo, sincronizava, por exemplo, sei lá, 6 horas da tarde, que era quando acabava o expediente, a gente sincronizava porque assim, ninguém vai alterar mais nada, então vai estar tudo lá. No outro, igual. Né? Então, assim, eu pensei assim, ok, ele vai fazer isso. Porque assim, todo o resto, cara, eu já tinha feito. Todo o resto eu já tinha feito. Foi como eu falei. Até hoje eu não sei qual que foi a real função dele nessa implantação, além de me dar ordem. Porque fora isso, cara, eu não lembro de uma única coisa que ele fez. Obviamente, no dia que a gente chegou lá pra implantar mesmo, aí eu lembro dele conversando com o pessoal, né? Explicando como é que ia fazer e lidando com o usuário. Aí sim, isso eu lembro. Mas fora isso, eu não lembro de nenhum detalhe técnico que ele tenha tomado conta. Eu juro. Não lembro, cara, não lembro, não consigo lembrar. Então é o seguinte, na mente dele, ele tinha dito pra mim, não, sincroniza os dados você. E na minha mente eu pensei assim, ok, ele vai sincronizar os dados. Foi uma falha de comunicação. Eu acho que o que ele chegou a falar pra mim, e isso que estava na mente dele, assim, olha, não vamos sincronizar os dados agora, deixa a sua base pronta. Foi isso que eu me lembro, foi só isso que ele falou pra mim. Ele não disse nada de sincronizar os dados um dia antes. A gente chegou lá e ficamos lá dentro do CPD, um olhando pra cara do outro sem ter o que fazer, cara.
Porque tem um servidor de arquivos que não tem arquivos. Ó que lindo, cara. Ó que maravilha. Assim, eu não tô jogando a culpa nele, tá? Assim, apesar dele ser meu supervisor e ter que me supervisionar, ver se o que eu tô fazendo tá correto, ver se não falta nada, e perguntando e se comunicando comigo para ter certeza de que tá tudo certo pro dia seguinte, inclusive, principalmente perguntar se tá tudo certo antes da gente sair de casa. Esse é o principal. Eu fui de casa, mas não era de casa. Antes da gente sair da empresa. Você consegue compreender, cara, que assim, foi uma falha grande de comunicação. E eu não estou falando que a culpa foi somente dele. Apesar dele ser meu supervisor, a culpa não foi somente dele, foi minha também, porque eu deveria ter pensado melhor. Eu deveria ter pensado assim, não, deixa eu sincronizar os dados. Deixa eu falar para ele que eu vou sincronizar os dados. Eles usavam, né, o Free Fire Sync. Então, assim, deixa eu perguntar para eles como é que eles usam o Free Fire Sync para fazer isso certinho. Então, ele deveria ter perguntado para mim, tá tudo certo pra gente ir amanhã lá? Aí ia falar assim, só falta sincronizar os dados. Ou ele ia fazer isso, ou ele ia delegar pra mim, né? E, bom, acho que é essa a história que eu tinha pra contar. Espero que tenha ficado engraçado, tenha sido engraçado, né? Aí você vai falar assim, mas você ainda não falou do R5. É porque lá no dia, né, a gente ia, né, a gente ia usar o... A gente chegou lá e tinha um servidor de arquivos sem arquivos, então a gente pensou assim, a gente precisa para tentar, né, não gastar esse dia que a gente deixou para vir aqui, né? Então a gente tentou sincronizar por aqui sim, só que demorou muito. No Linux tem um comando chamado rsync, assim. rsync quer dizer Remote Sync. Aí você fala assim, mas o que é isso? Remote Sync nada mais nada menos do que um comando para eu transferir coisas de uma pasta para outra, tá? E isso serve não somente para uma pasta que está no mesmo computador, mas também pastas que estão em computadores diferentes. No Windows, se não me engano, é um negócio chamado Robocop, assim. Escreve assim, se não me engano, deixa eu ver. Exatamente, eu achei qualquer correto. E não deu. E depois também deu problema com permissão. Não no dia, né? No outro dia que a gente foi lá, deu problema com permissão e teve que ajustar as permissão. Mas enfim, acho que era essa história que eu tinha pra contar. Antes que eu me esqueça, deixa eu explicar esse meme aí do Drake e Josh que eu coloquei na thumbnail. Sim, esse meme aí eu coloquei porque tem tudo a ver com a nossa situação lá na empresa que a gente foi fazer a implantação. Por quê? Um ficou olhando pra cara do outro, falando assim, você deveria ter feito. E assim, e os dois estavam numa situação que os dois não podiam simplesmente sair como se nada tivesse acontecido, porque alguém deveria ter feito uma coisa e não foi feita, sabe? Então a situação é justamente o meme do Drake e Josh. O Drake deveria ter cerrado a porta e o Josh não percebeu que o Drake não cerrou a porta. Aí ficou um olhando pra cara do outro assim, sem ter o que fazer. Tipo, nossa, cara, eu não consigo explicar. Esse meme casou perfeitamente com a situação, porque os dois estavam numa situação, os dois ficaram cara de bunda, um olhando pra cara do outro sem ter o que fazer, cara. Ai, muito bom. Drake, Que foi? cadê a porta? Vai ser aí, ué, não tá vendo o desenho da porta? Você devia ter cortado com a serra elétrica. Eu vou cortar. É mesmo? É. Então vai pegar a serra elétrica. Tá, eu vou. Eu já saquei. Ah, não brinca! Então, resumidamente, né, a culpa não foi nem dele e nem minha. A culpa foi nossa. Foi nossa em conjunto. Ele que não me supervisionou direito, ele que não verificou se os arquivos estavam lá antes da gente sair, né? E minha também porque eu não falei para ele que eu não tinha passado os dados, porque na minha mente ele ia passar os dados. Na minha mente era isso, porque todas as outras implantações, como a gente sempre fazia dessa forma, eu pensei assim, ok, ele vai fazer. Não fez, esqueceu. Deu e entende? Então, foi essa história. Espero que tenha achado engraçado, espero que tenha gostado, espero que tenha entendido um pouco mais do mundo de TI com isso também. E é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado por ter assistido. Deus abençoe.